poder conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, refletirmos sobre o seu Evangelho, sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente pode melhorar um pouquinho, né? E por isso que todos nós estamos aqui nesta vida. Pois bem, parte do capítulo que me coube para o dia de hoje é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título principal é Sede Perfeitos, né? Então, a gente está aqui neste mundo de expiações e provas para a gente se aperfeiçoar, para a gente evoluir, né? E isso demanda algum tempinho. E a gente passa por diferentes situações na vida da gente, situações essas que nos ajudam a melhorar, a evoluir, né? E nesse capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos falar especificamente a partir do item 6, quando a gente começa retomando um pouquinho, falando sobre a parábola da semente, e depois a gente vai falar sobre algumas características que nós podemos e precisamos buscar a cada dia para a gente, nesse processo de nossa evolução, como o dever, a virtude. Depois nós vamos falar sobre os superiores, os inferiores, o homem no mundo, né? E a importância de se cuidar do corpo e do espírito. Então, esse capítulo, assim como todos os outros, ele é muito importante porque ele nos ajuda a perceber o que é ser um ser humano de bem, um homem de bem, uma mulher de bem. A gente sempre fica muito preocupado, né? Pensando assim, o que eu tenho que fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu tenho que fazer para evoluir, de repente, um pouquinho mais rápido, né? E nesse capítulo, tem de forma muito clara o que a gente precisa fazer. Só que a gente precisa se dispor a querer evoluir, a querer melhorar. A gente precisa exercitar algumas questões na vida da gente, né? Inclusive a paciência, a resignação, a humildade, perdoar mais. E este capítulo, ele nos direciona por essas ações que precisamos realizar em nossa vida. Antes de ler e comentar um pouquinho sobre a parábola da semente, no caso, e depois falar sobre essas características, eu vou passar um vídeo para vocês que retrata algumas fases de forma figurada, assim como Jesus, de forma tão sábia e didática, sempre nos demonstrou, tanto é que a gente vai retomar sobre a parábola da semente, né? Para a gente refletir um pouquinho na sequência, tá? Pois bem, aqui. Eu acho que está sem som. Então vamos lá. Momentos da nossa vida. Um homem tinha 4 filhos. Ele queria que seus filhos aprendessem a não ter pressa quando fizessem seus julgamentos. Por isso, convidou cada um deles para fazer uma viagem e observar uma pereira plantada num local distante. O primeiro filho chegou lá no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto, o caçula, no outono. Quando eles retornaram, o pai os reuniu e pediu que contassem o que tinham visto. O primeiro chegou lá no inverno. Disse que a árvore era feia e acrescentou: além de feia, ela é seca e retorcida. O segundo chegou lá na primavera.
Disse que aquilo não era verdade. Contou que encontrou uma árvore cheia de botões e carregada de promessas. O terceiro chegou no verão. Disse que ela estava coberta de flores, que tinha um cheiro tão doce e eram tão bonitas, que ele arriscaria dizer que eram a coisa mais graciosa que ele jamais tinha visto. O último filho chegou no outono. Ele disse que a árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutas, vida e promessas. O pai então explicou a seus filhos que todos eles estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma estação da vida da árvore. Ele disse que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação. A essência do que se é, como o prazer, a alegria e o amor que vem da vida, só pode ser constatada no final de tudo, exatamente como no momento em que todas as estações do ano se completam. Se alguém desistir no inverno, perderá as promessas da primavera, a beleza do verão e a expectativa do outono. Não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma estação difícil. Persevere através dos caminhos difíceis, e melhores tempos certamente virão de uma hora para outra. Então, olha que interessante essa mensagem, né? Porque ela nos mostra a importância da gente olhar para tudo aquilo à nossa volta, para os diferentes momentos da nossa vida e também para os diferentes momentos das vidas de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Porque todos nós estamos num processo evolutivo. Então, é natural que um ou outro esteja em um momento específico, da primavera, no verão, no outono. Então, é natural que, às vezes, as sementes que são plantadas, o Evangelho de Jesus, que nos é informado, que nos é possibilitado em diferentes situações da nossa vida, chegue de uma forma para uma pessoa e de outra para outra. Às vezes, essas sementes, ou seja, o Evangelho, é plantado no coração de uma pessoa e talvez ela já esteja ali próxima a dar frutos. Então, ali, ela vai conseguir internalizar essas palavras e poder praticá-las da melhor forma possível. Mas talvez algumas que estão em outras estações vão escutar, vão assimilar, mas ainda não vão internalizar como poderiam. Né? E diante de alguma dificuldade, de algum espinho, acaba deixando para outro momento e acaba agindo pelos instintos, pelas imperfeições que todos nós em diferentes momentos da nossa vida, isso se sobressai. Então, o Evangelho de Jesus hoje, ele nos convida a uma autorreflexão, a gente pensar o que somos atualmente, ou melhor, como estamos atualmente e como podemos chegar quando passarmos deste plano para o próximo e quando tivermos a oportunidade de reencarnar novamente. Porque o nosso objetivo nesta vida, de todos nós que estamos aqui, é evoluir, é melhorar. E por isso, a gente tem que buscar forma de se melhorar. E é muito legal, porque o fato de estarmos aqui significa que, de forma muito clara, ou talvez nem tanto, nós estamos buscando uma forma de evoluir. Né? E para isso, nós estamos aqui. E, como eu disse, o capítulo 17 fala sobre esse homem de bem. O que é esse homem de bem? Né? De forma bem resumida, logo no início do item 3, não é o específico desse, mas a gente já vai a partir do item 6, mas eu retomo o item 3, que fala assim, ó,
que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ao outro o que gostaria que fizesse para si mesmo. Então, logo aqui no item 3 deste capítulo, ele de forma muito geral e muito objetiva, muito clara, demonstra para a gente o que a gente precisa fazer. Só que, lógico, a partir do momento em que a gente identifica as nossas imperfeições, cabe, lógico, exercitar algumas virtudes, algumas características, né? Porque esse é o nosso dever, que nós vamos falar agora, para esse dever com a nossa moral, que é nosso dever de buscar a nossa evolução individual. Não é? Então, observem, por exemplo, quando se fala do dever, né, a partir das instruções dos Espíritos, neste capítulo aqui, e aqui nós temos Lázaro em Paris, em 1863, né, quem nos traz essa informação, nós temos que o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então, o nosso primeiro dever, a nossa primeira missão nesta vida é com quem? É conosco primeiro. Por quê? Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não consegue nem ajudar o outro, né? Quando a gente vai viajar ali, a gente está lá na aeronave, né? Se preparando para decolar ali, o que eles falam para a gente? Em caso de pressurização, coloque a máscara em si primeiro e depois coloque no outro. Por quê? Se você não cuidar primeiro de você e não estiver bem, como que você vai ajudar o outro? Então, qualquer sinal, qualquer rudimento de descontentamento, de situação colérica, de tristeza, de depressão, o que a gente tem que fazer? Buscar ajuda. Primeiro com oração, porque às vezes a gente está sentindo alguma coisa por algumas influências de alguns irmãozinhos que estão próximos da gente, em decorrência da nossa invigilância, às vezes em decorrência da nossa falta de paciência, da nossa indisciplina, né? E a depender da situação, do contexto, se esse, digamos que, mal-estar de diferentes ordens não passar, não podemos demorar, a gente tem que buscar a ajuda médica do plano físico que nos encontramos. Porque nem sempre o que nós sentimos é consequência de algum irmãozinho que está próximo da gente, né? Algumas patologias são, de fato, físicas, mas a gente sabe que algumas são perispirituais, estão no nosso perispírito. Então, por isso da importância da gente cuidar do corpo físico e da nossa alma, que é o nosso espírito encarnado. A gente precisa cuidar dos dois, para curar as feridas desses dois envoltórios importantíssimos na nossa vida. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa estar em sintonia com Jesus, com a espiritualidade benfeitora. A gente precisa vibrar numa vibração salutar para que as energias salutares de refazimento se estabeleçam em nós, em cada célula de nosso corpo e no nosso perispírito. E assim a gente comece a receber a cura que a gente tanto quer de diferentes ordens na nossa vida. E às vezes a gente quer que o outro faz isso para a gente, mas a gente esquece que a gente tem que começar a se curar primeiro, sabe? Aceitando as nossas imperfeições e buscando o auxílio necessário no lugar certo para curar as nossas enfermidades físicas e perispirituais. Então, o dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não querer falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Então, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, a gente sabe disso. Por quê? Porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo
do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de cumprir ou não esse dever para conosco e com as pessoas à nossa volta. Por que é dito aqui, nos é dito que é difícil, às vezes, cumprir esse dever? Primeiro, dado o nosso estado evolutivo. Primeira coisa é isso. E, consequentemente, de todas as, entre aspas, tentações à nossa volta, que por vezes a gente acha mais fácil ceder aos diversos tipos de tentação à nossa volta, do que se, de repente, não fazer algo que a gente sabe, a gente sente que não deveria fazer e a gente acaba fazendo. Porque, independente de dizerem para a gente que algo é adequado ou inadequado, a gente recebe do nosso anjo da guarda uma intuição, dizendo assim, olha, não é o melhor caminho, não é a melhor decisão. A gente sente isso. A gente sente isso em todos os lugares que nós estamos. Em uma festa, aqui no centro, no nosso trabalho, na fila do mercado, em uma igreja qualquer. A gente recebe essas intuições quando nós não devemos fazer alguma coisa. Só que de acordo com o nosso estado, com a nossa vibração, no momento o que a gente faz? A gente nem dá moral e segue e vai por aquilo que naquele momento parece ser mais fácil. Que naquele momento parece ser mais prazeroso. Só que depois que acontece, a gente sente uma certa dor no coração, um certo arrependimento, e a gente percebe, eu não deveria ter feito, mas eu fiz. Agora já está feito. Aí alguns de nós, a gente pensa assim, mas eu estou em evolução mesmo, então é normal, eu não sou perfeito mesmo. E, com base nessa desculpa, segue no caminho inadequado. Então, observem que todos nós, alguns de forma mais clara e outros nem tanto, a gente sabe, a gente percebe o que a gente deve ou não deve fazer. Poder a gente pode, a gente tem o livre-arbítrio. Só que a gente percebe quando a gente deve ou não deve. Pois bem, então o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então olha que interessante, né? Se eu vou fazer alguma coisa e que eu sei que esse alguma coisa vai ferir o direito do outro, significa que eu não devo fazer. Porque se fizesse comigo eu não ia querer isso. Eu ia ficar muito chateado, muito bravo, né? Então, para a gente conseguir ter essas percepções de forma muito clara e ter a disciplina e a força necessária para não ceder a esses nossos instintos, que em vários momentos são muito latentes, a gente precisa orar e vigiar sempre. Quando a gente receber essa intuição do nosso anjo da guarda, a gente tem que parar por alguns segundos e pensar, olha, é o meu anjo da guarda que está me avisando isso. Então, vamos escutar mais um pouquinho. É fácil, dependendo do contexto que a gente está? Claro que não é fácil. Por isso que a gente está nesse mundo que nós estamos. Por isso que a gente espia tantas coisas, por isso que a gente passa por tantas provações. Mas é possível, porque Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga e o nosso anjo da guarda que está com a gente o tempo todo, eles nos dão aquilo que nós precisamos para conseguir passar por essas dificuldades. Então, observem que no próprio Evangelho traz para a gente que Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes. Talvez alguém pode falar assim, mas fulano é rico, milionário, fulano não tem problema. Tem. Fulano tem uma tranquilidade. Tem problema também. Ele vivencia mais ou menos os mesmos problemas, cada um com as suas especificidades. Porém, dado o grau de evolução de cada um, essa pessoa vai passar melhor, de forma mais tranquila ou não. Por isso que a gente está nesse mundo que a gente está. Por isso é que, às vezes, o mesmo fato que acontece na sociedade, algumas pessoas interpretam de uma forma e lidam de uma forma, e outro de outra. Porque cada um está no estágio evolutivo. O conhecimento de mundo que cada um de nós tem, ele é adquirido, ele existe não só a partir de tudo que a gente aprende nesta vida que nos encontramos. Nós somos a soma de tudo aquilo que vivemos em vidas pretéritas, em outras vidas, e tudo aquilo que vivemos nesta vida, desde o momento que a gente aterrissou aqui e até hoje.
Ou seja, são séculos, séculos e séculos até chegar hoje. E estamos aqui. Com essa breve retomada, exemplificação, a gente pode fazer uma autoanálise e perceber, nossa gente, se eu já vivi tudo isso e eu ainda tenho certas tendências, nossa, eu já devo ter feito muita coisa errada, né? Ou seja, eu tenho que melhorar muito ainda. Porque quantos e quantos de nós, em momentos específicos da nossa vida, vê aquele instinto que dá vontade era bater na cara do outro. Às vezes dava vontade de xingar. Quem que em determinado momento aqui já não sentiu isso? Que às vezes ao invés de ajudar, estender a mão, foi julgar. Né? Como a mensagem da Pereira. Cada ser humano está em uma estação. Outra analogia. Cada ser humano está em uma série, nessa grande escola da vida. Então é natural que um ou outro erre mais do que o outro. Quem sou eu para julgar ele? Agora, a minha missão, para além de trabalhar com a minha evolução pessoal, é ajudar esse outro, desde que eu esteja bem. E para isso, eu tenho que contribuir, eu tenho que ajudar, eu tenho que estender a mão, eu tenho que julgar menos. Sabe? Porque quando a gente aponta o dedo para tem 1, 2, 3, 4 apontado para a gente. E não é só 4, não. Isso aqui a gente pode multiplicar por 70 ou mais, hoje em dia, né? Porque hoje, além das pessoas que estão à nossa volta, tem as redes sociais também, né? Se você posta alguma coisa lá, então são milhões de repente, tá? E assim vai. Então, o dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá da alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, a obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ele deve refletir as virtudes do Eterno que não aceitam esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante de Deus. Ou seja, então, esse dever tem que refletir o quê? As virtudes. E quais são essas virtudes? Lá no item 8, a partir do item 8 do Evangelho, que diz assim, a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Aí vamos ver se a gente pelo menos, que nós somos, pelo menos um pouquinho disso, né? Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto. Essas qualidades são do homem virtuoso. Apenas essas mencionadas aqui. A gente é tudo isso, ou pelo menos um pouquinho de tudo isso, em todos os momentos da nossa vida? Eu acho que não. Pelo menos eu não sou. Queria muito, mas não sou. Sabe? Algumas dessas virtudes, em momentos específicos, a gente é de forma muito importante. Já noutros, não. E tudo depende do nosso estado de ânimo, da nossa vibração. Né? Por exemplo, se a gente está aqui na casa, que está recebendo as energias salutares de toda a espiritualidade benfeitora que está aqui junto conosco, né? Nossos irmãos desencarnados, os irmãos benfeitores, irmãos desencarnados que também estão aprendendo assim como nós, sabe? Né? Será que a gente tem tudo isso? A gente consegue ser, né? Nós somos bons, caridosos, laboriosos, moderados, modestos. Nós tentamos ser isso, né? Se a gente volta lá no item 3, né? Quando fala lá do homem de bem, né? Então, infelizmente, essas virtudes que eu mencionei, são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam, que as bagunçam, né? Que esse desorna nem sempre é muito frequente. E as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia.
e que tem o vício mais contrário, o orgulho. Então, observem. Jesus nos chama por meio do Evangelho, por meio das suas ações, em todas as suas parábolas, né, por meio de parábolas ele falava com a gente. E tudo que está no Evangelho em que nós precisamos exercer o amor de Deus, praticar a caridade e não se mostrar, e não se vangloriar, e não esperar nada em troca. Porque se eu espero algo em troca, se eu faço algo para alguém, alguma caridade, seja ela qual for, e se eu fico esperando algo em troca, com aquele sentimento de querer algo em troca, ou que alguém veja que eu fiz alguma coisa, a sua recompensa por esse bem que você fez já está sendo pago aqui, na terra, neste plano que nós nos encontramos. Então, Jesus nos convida a exercer o seu amor em toda a plenitude, em todas as formas de caridade, sem esperar nada em troca deste plano, sem se vangloriar. Mesmo porque se a gente vai ajudar alguém que está precisando, esse alguém que está precisando não vai ficar feliz, não vai se sentir bem de repente, a gente fica lá se vangloriando, falando, eu ajudei o fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e hoje em dia coloca tudo na internet, né? E aí coloca lá a pessoa que foi ajudada e tudo mais. Gente, a depender da situação, a pessoa está num grau, numa tristeza, sabe, num momento tão difícil da vida, que a única coisa que ela precisa é receber amor, o auxílio de alguma coisa, né, material necessário, para que ela possa recomeçar, às vezes seguir. Às vezes tudo que a pessoa quer é sair dos holofortes e querer viver em paz. Sabe? Então Jesus nos convida a praticar a caridade em sua máxima, sem se vangloriar, sem isso e sem aquilo, né? Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos esse conhecimento, estamos recebendo esse conhecimento, então a gente vai tentar praticar isso da melhor forma possível, e quando algum sentimento ali de querer algo como recompensa, a gente manda embora. A gente fala, Pai, me perdoe por esse sentimento e me ajuda, porque eu não posso e não quero ter esse sentimento mais. Agora, se eu vejo de repente alguém que está ajudando na TV ou lá na internet, coloca lá a pessoa ajudando. Gente, vamos ficar felizes por essa pessoa estar ajudando. Muitas dessas pessoas que às vezes ajudam isso nem sabem que não é adequado, não é legal ficar fazendo esse tipo de divulgação. Então, aquilo que a gente não sabe e faz, está valendo, sabe? Então, o que a gente precisa trabalhar é, vamos julgar menos, vamos ajudar mais, sabe? E quando esses sentimentos inferiores vierem à nossa mente, a gente mandar embora. Então, é a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, né? Isso nosso irmão François Nicolas Madeleine, em Paris de 1863, dizendo que e a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, é a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. E assim vai. Então, mas que direi daquele em que todo valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente, no fundo do coração, uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, ela degenera em amor próprio. Ou seja, ele já vai receber o que ele precisa aqui mesmo neste plano, né? Então, e aí esse item termina assim, ó. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas lhe direi, mais vale menos virtudes com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão se redimir. É pelo orgulho, pela vaidade, pela sede de poder, que as sociedades, em muitos momentos da história, e até hoje em alguns lugares,
se acabam, entram em guerra. Nós vivemos um momento na sociedade em que tudo está muito à flor da pele, né? As divisões extremistas estão muito à flor da pele, em que muitos de nós não conseguimos sequer, às vezes, escutar a posição do outro, sem entender que cada um tem o seu tempo. E a gente já quer brigar, a gente já quer convencer as duras penas que o outro está errado ou está certo, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. E esse exercer o amor ao próximo como a si mesmo, né? Sem falar de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, isso é deixado de lado. Porque Deus não quer que a gente fique se gladiando o tempo todo. Deus não quer que a gente exclua ninguém. Deus não quer que a gente saia matando ninguém. Deus quer que a gente ensine. Deus quer que, mesmo aqui na terra, que alguém seja punido, sim, pelo erro que cometeu, mas que ele tenha a oportunidade do recomeço. Porque se Deus não nos desse a oportunidade do recomeço, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui nesta vida. Sabia? Então Deus nos dá a oportunidade do recomeço quantas vezes forem necessárias. Pois bem, e quando aqui ainda, aí no item 9, que fala sobre os superiores e os inferiores, nessa parte do Evangelho, nós somos convidados a pensar sobre, primeiro, o conceito de ser superior ou inferior, e a missão ou função que cada ser humano, em situação de superioridade ou inferioridade momentânea, tem em relação ao contexto social, uma vez que estamos na sociedade para evoluir. E cada um está num estágio e que todo mundo precisa de todo mundo. Todo mundo precisa de todo mundo. Ninguém aqui vai conseguir viver sozinho, né? Em momentos passados aí, dessa época de político, um dia conversando com um dos meus cunhados, ele virou para mim e falou assim, estou falando assim porque eu não estou falando mal, viu? São coisas da vida. Ele é caminhoneiro. Ele falou assim, porque se o caminhoneiro parar, ninguém come, que ninguém isso, que ninguém aquilo, que nem aquilo. Eu virei para ele e falei assim, meu amigo Paulo, todo mundo precisa de todo mundo. Não é só o caminhoneiro que se parar, as coisas não vão funcionar. Literalmente todo mundo precisa de todo mundo. Eu preciso daquela pessoa que planta. Eu preciso daquela pessoa que colhe. Eu preciso daquela pessoa que vai carregar isso até o caminhão. Eu preciso de quem vai levar isso até a fábrica. Depois eu preciso de quem vai embalar. Depois eu preciso de quem trocentas coisas. Sabe? E para que tudo isso aconteça nessas fábricas e tudo, eu preciso daqueles que vão estudar a melhor forma de tudo isso acontecer. Ou seja, eu também preciso da ciência, eu preciso da escola, eu preciso da universidade. Sabe? Eu preciso de quem vai limpar aqui, eu preciso de quem vai vir aqui falar, eu preciso de quem vai trazer a música. Sabe? Para que tudo isso aqui aconteça, eu precisei da contribuição de cada um com o seu valor. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Vivemos numa sociedade em que cada um contribui para a evolução do outro. Então, a gente precisa entender que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. De nenhum setor. Não importa se tem o mais alto dos títulos. É um ser humano assim como qualquer outro. Sabe? Então, quando às vezes nos falam para parar de idolatrar isso ou aquilo, a gente precisa de parar de idolatrar toda e qualquer coisa. E começar a amar mais o próximo, quem quer que seja, onde quer que esteja. Sabe? É isso que Jesus nos convida. Justamente porque não tem ninguém melhor que o outro. Quando a gente vai deste mundo para o plano espiritual, o que a gente deixa aqui? Nesta aqui, né? Neste plano, o que a gente deixa aqui?
tudo que a gente construiu de material aqui. E o amor que a gente plantou aqui no coração das pessoas. E esse mesmo amor que eu plantei no coração das pessoas, que isso significa prática do bem de todas as formas, é a única coisa e a mais importante que eu vou levar para o outro plano. Que é o que vai, entre aspas, dizer para a gente ou nos direcionar para lugares mais tranquilos ou não. Sabe? É que vai nos possibilitar, quando a gente morrer e acordar do outro lado e perceber que morreu, sabe? Ficar feliz ou triste, né? Porque se a pessoa estiver apegado 100% ao material, a hora que morrer, sabe, acordar lá do outro lado, perceber que morreu, ele vai querer voltar para cá. E daí, nessa euforia de querer voltar para cá, ele não vai aceitar a ajuda da espiritualidade, que está ali do lado querendo ajudar. Quase que implorando, olha, nós estamos aqui. Mas a pessoa está tão vidrada no plano material, nas coisas mundanas, nas vinganças, nos vícios e tudo mais, que o que a pessoa fala? A pessoa acha que ainda está aqui. Aí a pessoa começa a sofrer. E sofre, 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 sofre. Aí a hora que sofre, não aguenta mais, e que daí nem que seja no íntimo, ele pede ajuda. Pai, me ajuda, o que está acontecendo? Deus é tão bondoso que ele vem e acolhe, e leva, e dá oportunidade. Sabe? Igual o pai e a mãe da gente faz com a gente, quando a gente faz alguma coisa de errado, né? E daí, às vezes, eles deixam a gente apanhar primeiro, né? Na vida. Aí depois eles vão lá e acolhem a gente. E a gente sente aquele colo gostoso, aquela coisa gostosa, sabe aquele sentimento assim que acalma o coração da gente? É isso. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é pai, Deus é mãe, e Ele vai nos auxiliar em todos os momentos que nós precisamos. Mas para isso, a gente precisa estar em sintonia. Em vários momentos, eu mencionei o nosso anjo da guarda, né? Eu disse assim, olha, o nosso anjo da guarda sempre fala para a gente. E fala mesmo. Ele não distancia da gente. Às vezes, ele fica de olho assim. E como a gente tem o livre-arbítrio, ele falou, ó, já que ele não está querendo que eu fique muito perto, ele está fazendo muita peripécia, deixa ele lá quietinho. Mas qualquer coisa eu estou aqui. E é questão de milésimo de segundo ele está lá do nosso lado. Sabe? Então, o que Jesus nos convida? A todos os dias, ao levantar, né, ao acordar e levantar, ao ir dormir, ao ir para o trabalho, tudo, estejamos em sintonia com Jesus, com a espiritualidade benfeitora, com o nosso anjo da guarda, pedindo o auxílio necessário que precisamos para lidar com as adversidades da vida, para que nós consigamos ter a sabedoria necessária para lidar com essas adversidades e não nos desviar dessa vibração salutar que nós precisamos para seguir da melhor forma possível em paz nesta vida que nos encontramos. Então, independe se a pessoa é um chefe de Estado, se é o meu patrão, não importa. Se eu estou ali para trabalhar nessa empresa ou nesse estado, não importa. Cada um tem a sua função, ninguém é melhor que ninguém, porém, todos têm uma missão importantíssima, que é contribuir para a evolução de todos. E no Evangelho de Jesus nos é dito que ai daquele que não fizer o que lhe foi possibilitado, delimitado, porque isso lhe será cobrado. E é. E às vezes isso nos é cobrado nesta vida que nos encontramos. Não vamos nem pensar quando a gente passar para o outro plano e de repente chegar lá e a gente tiver percebido que a gente não fez o que a gente precisava fazer. Né? Então, o homem no mundo está para evoluir e contribuir para a evolução. Um sentimento de piedade, no caso, deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil.
Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Então, nesse contexto de exercer o amor de Deus, praticar a caridade em toda a sua máxima, né? E esse dever para conosco e, consequentemente, estando bem para com o próximo, né? Exercendo todas essas virtudes, além das mencionadas, praticar, exercitar a paciência, né? A resignação, sabe? Trabalhar o perdão, porque quantas e quantas vezes a gente precisa perdoar, quantas e quantas vezes a gente precisa ser perdoado, e quantas e quantas vezes a gente precisa se perdoar para poder seguir em paz, né? Então a gente precisa pedir o auxílio de Deus. E nesse contexto, ainda segundo o Evangelho, lá no item 11, nos é dito para cuidar do corpo e do espírito, né? E há uma pergunta, né? A gente deve ou não cuidar do corpo e do espírito, né? Aqueles que às vezes se preocupam tanto em cuidar do espírito, esquece de cuidar do corpo. Ou vice-versa. Cuida tanto do corpo e esquece de cuidar do perispírito. E os dois, aqui, é como se fosse um envoltório. Neste exato momento mesmo, meu espírito está aqui comigo. E ele vai dar uma saidinha, a hora que eu for dormir, aí ele desdobra, né? Aí ele dá uma saidinha. Mas ele fica ligado ao corpo. Né? Ele fica ligado ao corpo. E nessa saidinha, que é o desdobramento, por isso da importância do orar antes de dormir, a gente tem que pedir a Deus: Pai, me ajuda para que eu receba os ensinamentos necessários que eu preciso nesta noite, para que eu vá somente para lugares bons, salutares, de aprendizado, de trabalho. Me ajude, Pai, para que eu consiga não ir para lugares não adequados para mim nesta vida. E se me for possível, que eu seja instrumento de alguma forma na sua seara. É isso que a gente tem que pedir para Deus, para Jesus, todo dia antes de dormir, para não correr o risco de, em desdobramento, a gente ir para lugares que a gente não precisa ir. A gente pode, porque tem o direito de livre-arbítrio, mas que a gente não precisa. E a gente percebe quando a gente vai. Né? Quando a gente acorda, aquele sentimento ruim, aquela coisa, sinal que a gente não foi para onde deveria, sabe? Já quando a gente acorda bem, animado, significa que a gente fez o que precisava e foi para onde que precisa. Então, aqui no Evangelho, nos é dito que a gente precisa cuidar do corpo físico e da nossa alma, que é o nosso espírito encarnado. E para isso, a gente precisa nos amar mais, nos cuidar mais, julgar menos ou quase nada ao outro, porque nós também somos imperfeitos. Nós também estamos em um estado de evolução. E cabe a nós nos ajudar sempre, nos amar sempre. E assim a gente termina esse momento de reflexão, agradecidos ao Pai pela oportunidade da vida, por estarmos aqui hoje, refletindo sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os nossos irmãos à nossa volta, sobre a sociedade. Que Deus, Jesus e toda a espiritualidade benfeitora possa estar conosco hoje, aqui, amanhã e sempre, em todos os lugares que estivermos. E que a gente possa levar para casa e para todos os lugares que nós passarmos as energias salutares que nós estamos recebendo hoje e aqui. E que a gente possa cumprir esse dever que nós temos para conosco e para com a sociedade à nossa volta. E que a gente possa regar, assim como a gente rega uma planta dessa, né? Todas essas virtudes que Jesus nos convida a praticá-las em todos os lugares que nós estivermos. Um forte e fraterno abraço em cada um de vocês. Nossa irmã. Obrigado.